Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre uma técnica que chama EFT, que é técnica de liberação emocional, né? Que a gente trabalha com os meridianos da medicina chinesa. Então, toda emoção negativa, né? É causada por uma interrupção do sistema energético do corpo. E aí, essa técnica, quando a gente se concentra em uma emoção ou um problema específico, enquanto a gente se toca nesses pontos energéticos, nesses meridianos, o objetivo é a gente restaurar o equilíbrio do fluxo de energia, liberando assim o desconforto emocional, muitas vezes também o físico, tá? Eu vou trazer para vocês um único exercício para que vocês entendam como que funciona, que vocês mesmos podem se auto-aplicar, tá bom? E aí, pra gente trabalhar, a gente vai ativar alguns pontos, né? Que são 9 pontos. Então, esse é o ponto do karatê, tá? Toda vez que a gente iniciar esse processo, né? Do EFT, a gente vem com batidas em torno de 5 a 7 vezes aqui nesse ponto do EFT, do karatê, né? Falando qual é o problema, o que a gente quer trabalhar, tá bom? Depois que a gente trabalhou esse ponto do karatê, a gente vem pro ponto da cabeça. Então, a gente vai pro meio da cabeça, tá? E a gente vai dar batidas de 5 a 7 vezes, as batidas de 5 a 7 vezes aqui. Aí depois a gente vem no início da sobrancelha, mesma coisa, 5 a 7 vezes. Lateral do olho, perto desse ossinho, né? Então, perto desse ossinho, lateral do olho, de 5 a 7 vezes, né? Abaixo do olho. Eu parei no lateral do olho, né? Lateral do olho. Depois, abaixo do olho, tá? De 5 a 7 vezes. Abaixo do nariz, de 5 a 7 vezes, tá? Abaixo do queixo, de 5 a 7 vezes. Na clavícula, então você vai achar o osso da clavícula, de 5 a 7 vezes. Pode ser com uma mão só, pode ser com as duas, qualquer mão, tá, gente? Isso indifere, tá bom? E depois, abaixo da clavícula, abaixo do nosso, né, da nossa axila. Então, a axila tá aqui em torno de 3 a 4 dedos. Para as meninas, próximo de onde fica o sutiã. E para os meninos, em torno de 4 dedos abaixo da axila, tá bom? Então, em torno de 5 a 7 toques nesse ponto, tá bom? A gente vai começar, gente, com um tema. Então, eu quero um tema que eu sei que tá me atrapalhando muito. Então, o tema que eu quero, um exemplo, eu quero superar a procrastinação. Então, eu quero superar aquela questão de ficar empurrando as coisas, de ficar enrolando para fazer as coisas, sabe? De toda hora ter um medo, uma resistência em querer fazer aquela situação que a gente tá tanto empurrando, tá? Então, a gente tem sempre que ter em mente qual que é a intenção que eu tenho do exercício que eu quero propor, que eu quero trabalhar. Então, por exemplo, superando a procrastinação, a intenção do exercício é para a gente liberar o medo, as ansiedades, as resistências que causam a procrastinação, promovendo foco, energia e vontade de agir, vontade de fazer. Parar, né? A gente tem que ter a iniciativa. Então, a intenção do exercício vai ser essa. Então, eu tenho que reconhecer a procrastinação. Como? Eu tenho que fazer uma pergunta para mim mesma. Então, por exemplo, o que eu estou evitando fazer, né? Quais os sentimentos que surgem quando eu penso em começar essa tarefa, né? Uma determinada tarefa. Eu quero conversar com a minha amiga sobre um tema que a gente, né, ficou de conversar e é um tema problemático, né? Então, eu tenho medo, eu tenho preguiça, eu tenho insegurança, né? De 0 a 10, qual que é a força que eu tenho dessa resistência, né? Eu tenho que saber, de 0 a 10, quanto que eu coloco de 0 a 10, a força que eu tenho para essa resistência, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu tenho que trabalhar, né? O primeiro ponto que eu tenho que trabalhar é a frase minha de preparação, que é o ponto do karatê, tá bom? Então, eu tenho que tocar no lado da mão e repetir, né? Por 3 vezes. Mesmo que eu esteja adiando essa tarefa e me sentindo travada, eu me aceito e me respeito do jeito que eu estou, tá?
Mesmo que eu esteja adiando essa tarefa e me sentindo travada, eu me aceito e me respeito do jeito que eu estou. Mesmo que eu esteja adiando essa tarefa e me sentindo travada, eu me aceito e me respeito do jeito que eu estou. Então, vamos lá. A gente vai tocar de 5 a 7 vezes em cada ponto que eu citei lá no começo, tá? Então, no topo da cabeça, essa vontade de fugir da tarefa, né? Sinto medo de começar. Estou travada e sem energia. Sinto culpa por estar procrastinando. Tenho medo de falhar ou não dar conta. Mas escolho me liberar dessa pressão agora. Eu posso dar um passo mesmo que for pequeno. Então, de 5 a 7 vezes, tá? E abaixo do braço, né? Abaixo do braço, eu estou me abrindo para a ação e a motivação, tá? A gente já fez o exercício, tá? Aí agora, gente, a gente vai pro passo 4, que é a respiração e reavaliação, né? Então, respira fundo, solta o ar lentamente e reavalie a sua resistência, tá? Se ainda estiver forte, você repete de novo a sequência, tá? Com as frases, né? Como: eu mereço me sentir motivada e produtiva. Posso começar devagar, um passo de cada vez. Libero o medo e abraço a ação. Eu sou capaz de realizar o que eu preciso. Eu mereço me sentir motivada e produtiva. Posso começar devagar, um passo de cada vez. Gente, todos esses passos, né, que você vai falar e você vai fixar em cada ponto, o ideal é você anotar. Faz uma anotação do seu problema, né, do foco principal do seu problema, todas as frases que você vai colocar do seu problema em todos os pontos, e depois a parte final, que é onde você consegue perceber que é a reavaliação, né? Então, se na sua reavaliação ainda tiver forte a problemática, você vai lá e coloca frases para você fixar a parte boa de liberar aqueles problemas, tá bom? Então, faz anotação num caderno, numa folha, né? Onde você consiga seguir o roteiro certinho, tá bom? De todos os pontos, todos os toques, e falando, fixando para que você trabalhe a parte de liberação, né? Para você fazer a liberação, né? Do exercício do EFT, a liberação emocional, né? E também o processo energético acontecer, tá bom? Gente, foi isso, tá? Uma breve explicação de um exercício que eu trabalho bastante aqui no consultório para vocês, tá bom? Que é o exercício da gente trabalhar todo o processo de mudança de energia, né? Então, toda vez que você tiver com alguma questão onde você quer transformar, você faz um exercício, o exercício do EFT, tá bom? Todas as vezes que você tiver com a intenção de transformar algo onde você se sente preso, você aplica o EFT, que você vai ver o quanto que vai mudar na sua rotina, no seu dia a dia. Você vai ter bastante experiências positivas com o EFT. Então, é isso. Se você tiver dúvida, você me chama, eu deixo meu contato, o arroba da minha rede, tá bom? Eu fico à disposição.